Agora nós vamos trazer para o dia a dia os assuntos da economia. E hoje quem vai nos ajudar é a Patrícia Costa, supervisora de pesquisa do Diese. Boa noite, Patrícia, bem-vinda ao seu jornal. E para a gente começar, Patrícia, o brasileiro vai à feira, vai ao supermercado, está tudo muito caro, mas os números oficiais falam em deflação. Afinal, temos inflação ou não temos? Então, quando você olha para o preço dos alimentos, eu primeiro queria dar boa noite a todo mundo, e aí olhando para os preços dos alimentos, entre agosto e setembro, a gente observou uma redução do preço. Mas eu acho que os números, eles chamam a atenção quando você compara em 12 meses, porque os percentuais, eles são acima de 30%, dependendo do produto. Então, você tem capitais onde o leite subiu mais de 50% em 12 meses, onde a manteiga subiu também 34%, o pão, a farinha, então que são alimentos básicos que estão presentes na mesa de todos os brasileiros, mas que vêm progressivamente mudando de patamar de preço, num aumento que não cabe dentro do salário, porque os salários eles não são reajustados da mesma maneira. Então, se a gente olha pontualmente para esse mês, a gente vai ver a redução do preço de alguns produtos, mas é uma redução muito pequena frente ao aumento que vem acontecendo ao longo dos últimos 2 anos. Falar em questão de diminuir o preço da cesta básica, ela também diminuiu aí de agosto para setembro. Mais de um ano para cá só tinha aumentado, né? E os preços estão mesmo em queda, Patrícia? Qual que é a explicação para toda essa situação? Eu acho que a gente precisa olhar para os produtos e ver que tem um conjunto de fatores que vem influenciando na queda de preços. E aí, quando a gente olha para o cenário internacional, a gente vai ver uma China com desaceleração no crescimento, ou seja, demandando menos as commodities brasileiras, os Estados Unidos também segurando a economia por conta da inflação. Então, você tem um cenário externo diferente do que a gente observou nos últimos 2 anos, quando você tinha uma maior demanda externa por algumas commodities. Você tem internamente safra de alguns produtos, como o tomate, que agora diminuiu, mas você tem a pressão da batata, por sua vez, que é pesquisada na região Centro-Sul. Então, você tem um conjunto de coisas e, é óbvio, a gente precisa falar que, de uma certa forma, a redução que a gente vem observando do combustível, isso também impacta na distribuição e no preço final. Mas eu acho que vale só ressaltar o seguinte, o Brasil, a escolha de um país que apoia a sua economia em commodities, ela vai ficar cada vez mais vulnerável, porque em 2020 os preços dos alimentos aumentaram, em 2021 também, até julho de 2022 tudo subia muito e agora diminuiu, e aí a gente tem também por conta de um cenário externo, e aí a gente vai ter ano que vem qualquer repique, quem vai pagar por esse valor são os trabalhadores brasileiros. E, Patrícia, para encerrar bem rapidamente, o que o próximo governo que for eleito agora no dia 30 vai ter pela frente em relação a... Vai ter Desculpa. Não, pode falar. Ele vai ter pela frente o desafio de fazer investimentos em agricultura familiar para manter o nível de alimentos aqui dentro. A gente não pode mais ser um país que não tem estoques reguladores, que não tem uma agricultura de qualidade, que não oferece alimentos de qualidade. Pelo contrário, né, como diz na matéria anterior, a gente está aqui vivendo, sendo envenenado por tanto agrotóxico. Então, são várias políticas que precisam ser feitas, porque o Brasil é muito mais do que um agronegócio. Perfeito. Então, a gente tem que investir numa agricultura forte que sirva, que alimente os brasileiros. Perfeito. Patrícia, obrigada, pela sua participação aqui com a gente nesta sexta e até a próxima. Até a próxima.